Você já se sentiu como se estivesse flutuando pela vida, mas não realmente se aproximando da pessoa que você deseja ser. Geralmente acontece por volta do ano novo, você imagina todos os maus hábitos dos quais vai se libertar e todos os bons hábitos que vai começar. Desta vez será diferente ou você diz para si mesmo: desta vez vou fazer as coisas que digo que farei. Apenas para voltar ao ponto de partida pouco depois e não mais perto do que você imaginou. Então a questão é, como você se torna a pessoa que sonha ser? Como você se liberta dos maus hábitos e torna os hábitos que deseja mais fáceis e automáticos? Atomic Habits, de James Clear, responde a todas essas perguntas. Faremos um resumo visual detalhado deste livro e nos aprofundaremos em tópicos como loops de hábitos, picos de dopamina, preparando seu ambiente muito mais, e certifique-se de ficar por aqui até o final do vídeo, onde amarramos tudo do vídeo e passo a passo como tenho usado este livro pessoalmente com meus próprios hábitos e como você pode começar a aplicá-lo aos seus próprios hábitos. Espero que este resumo inspire você a sair e pegar um exemplar do livro para você, porque este livro merece um espaço na estante de todos. Vamos começar. Imagine um avião decolando e viajando de Nova York para Los Angeles. Pouco antes da decolagem, você ajusta o avião ligeiramente em 3 graus ou cerca de 80 polegadas. Se você continuasse voando em linha reta, você acabaria mais perto de Tijuana, no México, do que do destino pretendido, Los Angeles. O mesmo vale para nossos hábitos. Pequenas mudanças em nossos hábitos podem mudar a trajetória de nossas vidas de maneiras que nem percebemos até muitos anos depois, olhando para trás. Tanto no bom quanto no ruim. Você é seus hábitos. O poder dos hábitos atômicos ou uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode guiar sua vida para um destino muito diferente. Ação massiva versus melhorias de 1%. Muitas vezes, nos convencemos de que o sucesso massivo só é possível por meio de ações massivas em qualquer objetivo que perseguimos. Esperamos dar algum salto quântico ou melhoria importante que atrairá a atenção de outras pessoas. No entanto, são as pequenas melhorias, que nem são perceptíveis à primeira vista, que criam mudanças incríveis. Vamos examinar mais profundamente a matemática. 1% melhor a cada dia durante um ano será quase 38 vezes melhor. 1% pior todos os dias durante mais de um ano o levará perto de zero. Seus hábitos podem se agravar contra você na forma de coisas como estresse ou conversa interna negativa. Ou podem aumentar para você na forma de coisas como conhecimento, produtividade, habilidades e relacionamentos. O sucesso é o produto de hábitos diários, e não de transformações que acontecem uma vez na vida. E a verdade sobre o progresso: quando você inicia qualquer empreendimento em sua vida, aqui está o que achamos que deveria acontecer. Progresso linear. Aqui está o que realmente acontece. Observe esta seção aqui. No início, pequenas mudanças no nosso progresso nem sequer são perceptíveis. James Clear refere-se a esta parte do gráfico como o vale da decepção. Você fez tanto. Coloque tanto esforço e você quase não verá nenhum resultado. É aqui que a maioria das pessoas falha e volta às suas antigas rotinas. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são atrasados, por isso é necessária paciência. Metas versus sistemas. Esqueça as metas, foque-se nos sistemas. Uma meta é o resultado que você deseja alcançar. Os sistemas lidam com os processos que levam aos resultados. A sabedoria convencional sugere que a melhor maneira de alcançar tudo o que desejamos na vida é ficar em melhor forma, construir um negócio de sucesso, passar mais tempo com a família e estabelecer metas específicas e realistas. Mas se você ignorasse completamente seus objetivos e focasse apenas no seu sistema, você ainda teria sucesso? O autor argumenta que sim. Aqui estão alguns problemas em ter apenas objetivos. Pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas compartilham os mesmos objetivos, portanto o objetivo não pode ser o que diferencia os vencedores dos perdedores. Alcançar um objetivo só muda sua vida por um momento. As metas podem criar um conflito de um ou outro.
Ou você atinge o objetivo e tem sucesso, ou não e é um fracasso. Mesmo se você estivesse progredindo na direção certa. Quando você atinge uma meta, o que você faz depois? Se o seu objetivo era correr a maratona local, é provável que, depois de completá-la, sua motivação desapareça rapidamente e você simplesmente volte às suas antigas rotinas. Metas são boas para definir uma direção, mas sistemas são melhores para progredir. Um sistema de hábitos atômicos. O problema de mudar seus hábitos não é você. A razão pela qual você repete o mesmo mau hábito por tanto tempo não é porque você não quer mudar, mas porque você tem um sistema errado para mudar. Os hábitos atômicos são pequenas rotinas e comportamentos que se acumulam para produzir resultados positivos incrementais ao longo do tempo. Grandes avanços tendem a receber mais atenção do que pequenas melhorias. Mas o que realmente importa são as pequenas decisões e ações diárias que tomamos. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção de resultados notáveis. Existem 3 camadas para a mudança de comportamento. A primeira camada está mudando os resultados. O resultado: perder aquele peso, escrever aquele livro, vencer a temporada. Os resultados são o que você obtém. A segunda camada está mudando o seu processo. O que você faz? A nova rotina de exercícios, desenvolvendo o hábito de leitura diária. E a terceira camada é mudar a sua identidade. O que você acredita? Suas visões de mundo e como você pensa sobre si mesmo e os outros. A maioria das pessoas se concentra nos resultados, mas a melhor maneira de mudar seus hábitos é focar na pessoa que você deseja se tornar, em vez dos resultados que deseja. O objetivo não é aprender um instrumento, é se tornar um músico. O objetivo não é correr uma maratona, é tornar-se um corredor. Quando algo que você deseja em sua vida passa a fazer parte de sua identidade, é aí que seus comportamentos mudam naturalmente. Quando você diz a si mesmo e aos outros: eu sou um corredor. Você quer viver de acordo com essa identidade. Lembre-se, toda vez que você faz um treino, você é um atleta. Cada vez que você escreve uma linha de código, você é um codificador. Cada vez que você instrui sua equipe, você é um líder. O ciclo do hábito. Um hábito é quando algo foi repetido tantas vezes que se torna automático. Em última análise, queremos que nossos hábitos resolvam os problemas de nossas vidas com o mínimo de esforço. Um hábito é formado e reforçado por meio de um ciclo de feedback contínuo: sugestão mais desejo mais resposta mais recompensa. A chave para criar hábitos duradouros é criar ciclos de feedback que sejam continuamente melhorados. Deixa. Zumbido do telefone. Desejo. Quer saber quem mandou mensagem? Resposta. Atenda o telefone. Recompensa. Resolva o problema de quem enviou mensagens. Deixa. A mente fica em branco no trabalho. Desejo. Quer aliviar a frustração? Resposta. Verifique as redes sociais. Recompensa. Satisfeito a necessidade de se sentir menos frustrado com o tempo, as recompensas passam a ser associadas a dicas. Portanto, neste exemplo, verificar as redes sociais fica vinculado ao fato de sua mente ficar em branco no trabalho. E então verificar o Facebook pode ser a deixa para conferir o Instagram, que se torna a deixa para conferir o YouTube. E antes que você perceba, sua mente ficou em branco e levou a 20 minutos de perda de tempo. E quanto mais você repete esses ciclos de hábitos, mais fortes e automáticos eles se tornam. As dicas podem realmente ser qualquer coisa. Um cheiro, um som, uma visão, uma pessoa, um local, etc. Tente pensar em alguma pista em sua vida diária que esteja iniciando seus ciclos de bons ou maus hábitos. Então, como podemos influenciar o ciclo do hábito para que funcione para nós? Este livro nos mostra as 4 leis que nos guiarão para fazer exatamente isso. Lei 1 torne isso óbvio. A maioria dos seus hábitos atuais são tão automáticos que você nem percebe.
Você deve primeiro tomar consciência de seus hábitos antes de poder mudá-los. Você pode conseguir isso com seu scorecard de hábitos. Anote todos os seus comportamentos diários em um scorecard de hábitos, desde o momento em que você acorda até o momento em que vai para a cama. Seu scorecard pode ser parecido com isto. Com base no fato de isso ajudar você a se tornar a pessoa que deseja ser, classifique cada hábito como positivo, mais, negativo e hífen ou neutro, se emoticon sorrindo. Nesta fase não estamos tentando mudar nada, apenas observar o que realmente está acontecendo em nossas vidas diárias. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Carl Jung em precisão é um problema real quando se trata de formação de hábitos, e estudos mostram que muitas vezes a razão pela qual as pessoas não conseguem manter um hábito não é por falta de motivação, mas por falta de clareza. Um dia, vou entrar em forma ou é fácil de dizer para si mesmo, mas muito vago para obter impulso. O que você precisa é de uma hora e um lugar. As dicas mais comuns, e hora e local, já ajudarão você a atingir seus objetivos. Declare claramente sua intenção de agir usando a seguinte fórmula: comportarei-me em algum momento neste local. Aqui está um mau exemplo: vou ler mais este mês. Aqui está um bom exemplo: ou vou ler um livro 15 minutos diariamente às 6 horas no quarto de hóspedes. Outra boa maneira de iniciar um hábito é acumulando hábitos. Para empilhar hábitos, vincule um hábito desejado a um hábito existente de acordo com a seguinte fórmula: depois do hábito atual, eu irei novo hábito. Por exemplo, depois de escovar os dentes, vou me alongar por 5 minutos. Você pode empilhar hábitos, por exemplo, depois de terminar de escovar os dentes. Você meditará por 10 minutos e depois planejará o resto do dia, antes de verificar as redes sociais. É mais provável que uma cadeia de hábitos seja sustentada se você praticar isso de forma consistente. Escolher o gatilho correto é essencial. Você precisa de uma sugestão de gatilho. Seu gatilho deve ser algo que você faz automaticamente sem falhar durante o dia, como acordar, desligar o alarme ou escovar os dentes. James Clear nos diz no livro que a motivação é altamente superestimada. Você pode moldar melhor seu comportamento projetando o seu ambiente. Somos mais influenciados pelo nosso ambiente do que pela nossa força de vontade ou motivação. É difícil manter hábitos positivos em um ambiente negativo. O meio ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Criar um hábito exige que você redesenhe o espaço ao seu redor, casa, trabalho, para tornar mais fácil ver as dicas para os hábitos desejados e 2, e evitar maus hábitos, tornando-os invisíveis. Se você quiser beber mais água, deixe os sinais visíveis e óbvios. Coloque garrafas de água pela casa em locais onde você possa vê-las. Quer ler mais? Coloque o livro em algum lugar onde você o verá. Se você quer melhorar no violão, não o deixe escondido no armário. O contexto é a sugestão. Os objetos no ambiente não determinam nosso comportamento, e em vez disso, é o nosso relacionamento com eles que o faz. Pare de ver o seu ambiente como um lugar simplesmente cheio de objetos. Imagine-o como um lugar cheio de relacionamentos. O sofá da sala é o lugar onde uma pessoa lê 1 hora por noite. Por outro lado, o sofá é onde assistem Netflix, comem pizza e relaxam depois do trabalho. Se o seu relacionamento com o sofá é um lugar para relaxar, pode ser difícil tentar realizar uma tarefa relacionada ao trabalho nesse ambiente. Tente criar zonas separadas em sua casa para diferentes atividades. O autor gosta de usar o mantra um espaço, um uso. Se você está tentando eliminar um mau hábito, só pode confiar no autocontrole no curto prazo. Cortar os maus hábitos na origem é uma solução mais confiável e uma das maneiras mais práticas de eliminar um mau hábito é torná-lo invisível. Elimine-o do seu ambiente. Por exemplo, coloque seu telefone em outra sala por algumas horas se tiver problemas para realizar o trabalho. Coloque junk food fora de vista ou remova-os de casa se estiver tentando perder peso. Lei 2. Tornando-o atraente. Quando esperamos ser recompensados, agimos.
Quanto mais gratificante for uma ação, maior será a probabilidade de repeti-la até que se torne um hábito. Portanto, o primeiro passo para formar bons hábitos é torná-los mais atraentes. Compreender como a dopamina afeta seu corpo irá ajudá-lo. Dopamina e loops de feedback. Nossos níveis de motivação são afetados pela dopamina, um hormônio e neurotransmissor. Ficamos mais motivados para agir quando nossos níveis de dopamina aumentam. Ao medir a dopamina, os cientistas podem identificar o momento exato em que ocorre o desejo. Antigamente, presumia-se que a dopamina era apenas uma questão de prazer, mas agora sabemos que é vital para muitas funções neurológicas, incluindo motivação, memória, aprendizagem, punição, bem como movimento voluntário. Os viciados em jogos de azar têm um pico de dopamina logo antes de fazerem uma aposta, não depois de ganharem. Vamos nos aprofundar nos picos de dopamina. Usar as redes sociais, comer junk food e usar drogas estão associados a altos níveis de dopamina e são altamente viciantes. O hormônio dopamina é liberado não apenas quando sentimos prazer, mas também quando antecipamos. Pense nisso antes de sair de férias. Às vezes, pensar em antecipar as férias é melhor do que as férias propriamente ditas. Ver a junk food que você deseja aumenta a dopamina, não depois de comê-la. Os viciados em drogas aumentam a dopamina quando veem as drogas, não depois de tomá-las. O desejo é o que nos leva a agir em primeiro lugar. Tornar os nossos hábitos atrativos é vital porque é a expectativa de uma experiência gratificante que nos leva a agir. Aqui, você pode usar uma estratégia conhecida como agrupamento de tentações. O processo de agrupamento de tentações torna um hábito mais atraente ao combinar uma ação que precisamos realizar com outra que queremos realizar. Por exemplo, você pode combinar assistir Netflix, já algo que você deseja fazer, com exercícios, já algo que você precisa fazer. O agrupamento de tentações aplica um princípio psicológico conhecido como princípio de Premack. Desenvolvido pelo professor David Premack, o princípio Premack afirma que comportamentos mais prováveis reforçarão comportamentos menos prováveis. Em outras palavras, mesmo que você não esteja ansioso para fazer algum exercício, você ficará condicionado a fazê-lo porque terá para fazer outra coisa que você realmente goste. Influência do grupo. Estamos continuamente nos perguntando o que os outros vão pensar de mim, e alterando nosso comportamento com base na resposta. Somos influenciados pelas pessoas mais próximas de nós e pelos grupos aos quais pertencemos. Se você está tentando construir um novo hábito, uma das melhores maneiras de reforçá-lo é encontrar e tornar-se parte de uma cultura onde esse hábito seja a norma. Se você quiser ficar em melhor forma, cerque-se de pessoas em boa forma. Se você quiser ler mais, participe de um clube do livro. Motivadores primários. Da fonte dos desejos em sua vida cotidiana normal, você não diria algo para si mesmo como "eu quero comer esta pizza porque preciso consumir esta comida para sobreviver". Os desejos superficiais são apenas manifestações de nossos motivos subjacentes mais profundos. E esses motivos subjacentes guiam o nosso comportamento. Aqui estão alguns exemplos de motivos subjacentes: conservar energia, obter comida e água, encontrar amor e reproduzir, conectar-se e criar laços com outras pessoas, ganhar aceitação e aprovação social, reduzir a incerteza, alcançar status e prestígio. Seu cérebro não evoluiu com o desejo de fumar cigarros, verifique o Instagram a cada 5 minutos ou para jogar videogame. As plataformas e produtos online não inventam novas motivações, mas sim apelam aos motivos subjacentes da natureza humana que já temos para chamar a nossa atenção. Seus hábitos são soluções modernas para desejos antigos. Novas versões de velhos vícios. Os motivos subjacentes por trás da natureza humana permanecem os mesmos. Pessoas que têm um motivo subjacente de se conectar com outras pessoas podem acessar o Facebook, outras que buscam um motivo subjacente de encontrar o amor e se reproduzir podem se inscrever no Tinder. Reduzindo a incerteza, existe o Google para isso. Buscando aceitação social, existe o Instagram. Reprogramando seu cérebro para desfrutar de hábitos difíceis, ou você pode tornar hábitos difíceis mais atraentes se aprender a associá-los a uma experiência positiva.
Ao destacar os benefícios de um hábito em vez de suas desvantagens, você pode reprogramar rapidamente sua mente e torná-la mais atraente. Por exemplo, fitness igual saúde e bem-estar e não fadiga. Limpar a casa igual um ambiente propício à tranquilidade e à não perda de tempo. Economizar dinheiro igual liberdade financeira futura e não sacrifício. Essas mudanças sutis de mentalidade não são mágicas, mas podem mudar seus sentimentos em relação a alguns hábitos ou situações. Torne-o pouco atraente. Para quebrar um mau hábito, faça o mesmo, mas destaque os benefícios de não praticar esse hábito para torná-lo o menos atraente possível. Lei 3. Facilite quanto tempo leva para formar um novo hábito? Durante a formação de hábitos, um comportamento torna-se cada vez mais automático à medida que é repetido. À medida que você repete uma atividade, seu cérebro muda para se tornar mais eficiente nela. Muito antes de os neurocientistas se aprofundarem no processo de formação de hábitos, a repetição era conhecida como uma ferramenta poderosa para estabelecer hábitos. Você ativa circuitos neurais específicos associados a hábitos sempre que os repete. Portanto, enquadrar a formação de hábitos em termos de tempo é errado. Deve ser enquadrado em termos do número de repetições. Reduzindo o atrito e a lei do menor esforço, quanto mais energia for necessária, menor será a probabilidade de isso acontecer. Quase não é preciso energia para adquirir o hábito de ler uma página de um livro por dia. É mais provável que os hábitos ocorram quando requerem menos energia. Quanto maior o obstáculo, mais atrito existe entre você e o resultado desejado. Se você precisar se deslocar 20 minutos para ir à academia, é provável que não o faça. Se sua academia estiver localizada no trajeto para o trabalho, você diminuirá bastante o atrito. Ao tornar seus bons hábitos mais convenientes, é mais provável que você os cumpra. Sua vida será mais fácil se você encontrar maneiras de reduzir o atrito, em vez de tentar resolvê-lo. Para construir melhores hábitos, temos que encontrar maneiras de reduzir o atrito associado aos nossos bons hábitos e aumentar o atrito associado aos nossos maus hábitos. Preparar o ambiente para uso. Ao automatizar ou configurar seu ambiente, você pode reduzir o atrito para ações futuras, eu vou arrumar minhas roupas de treino à noite para poder me levantar e me movimentar pela manhã. Ou para preparar um café da manhã mais saudável, coloque a panela no fogão e reúna os ingredientes na noite anterior. Novamente, para reduzir qualquer atrito. Usando a regra dos 2 minutos para parar de procrastinar. Usar a regra dos 2 minutos ou pode ajudá-lo a estabelecer pequenos hábitos que levarão ao impulso do hábito e ao sucesso em objetivos maiores. Encontre uma versão simples de 2 minutos do hábito desejado. Você deseja reduzir o resultado desejado. Correr uma maratona significa calçar os sapatos e alongar-se por 2 minutos. Ler 1 hora por dia equivale a ler uma página. Você precisa ancorar a rotina e então aumentar lentamente a dificuldade. Depois de dominar o hábito dos 2 minutos, você poderá avançar para a próxima fase. Para tornar algo mais difícil, pense em maneiras de criar barreiras de atrito entre você e o mau hábito. Torne isso o mais impraticável possível. Se quiser assistir menos TV, desconecte a TV após cada uso e coloque o controle remoto em um local inconveniente. Quando for às compras, deixe seus cartões de crédito embaixo do banco do carro se você tem o péssimo hábito de gastar espontaneamente. Faça tudo o que puder para diminuir a probabilidade de seus maus hábitos ocorrerem. Lei 4. Torne-o satisfatório. A regra mais importante para a mudança de comportamento. Uma sensação de prazer é uma mensagem para o cérebro, e isso é bom. Vamos repetir isso na próxima vez. Quando você experimenta prazer, seu cérebro aprende que vale a pena lembrar de um comportamento e repetindo. O que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Os 3 primeiros hábitos aumentam suas chances de praticar o hábito desta vez. A última lei aumenta suas chances de repetir o hábito na próxima vez. A incompatibilidade entre retornos imediatos e atrasados é comum. Nos sentirmos bem com nossos resultados imediatos, mas mal com nossos resultados de longo prazo quando praticamos maus hábitos.
Com os bons hábitos acontece o oposto, o resultado imediato é desagradável, mas o resultado final é satisfatório. Uma certa quantidade de sucesso em quase todos os campos envolve ignorar uma recompensa imediata por uma recompensa de longo prazo. É melhor adicionar um pouco de prazer imediato aos hábitos que darão frutos no longo prazo e um pouco de dor aos que não darão frutos. Como manter bons hábitos todos os dias? Citação: o aspecto vital para adquirir um hábito é sentir-se bem-sucedido, mesmo que seja em pequena escala. A sensação de sucesso é um sinal de que seu hábito valeu a pena e que o trabalho valeu a pena. É gratificante progredir e você pode monitorar seu progresso usando medidas visuais, como mover clipes de papel, grampos de cabelo ou bolinhas de gude. Essas ou pequenas vitórias só podem ajudar muito. Por exemplo, para cada visita de vendas que você fizer hoje, mova uma bola de gude de uma jarra para a jarra completa. Para cada 25 minutos de escrita, mova um clipe de papel. As medições visuais podem assumir várias formas: diários de dieta, registros de exercícios, download de barras de progresso ou até mesmo números de páginas de um livro. Manter um rastreador de hábitos pode ser o melhor método para monitorar seu progresso. Usar um rastreador de hábitos é uma maneira simples de determinar se você praticou um determinado hábito. Como se recuperar rapidamente quando seus hábitos falham? Apesar de todos os seus esforços, é inevitável que a vida o interrompa em algum momento. Um dia ruim no trabalho, um mau desempenho ou um treino ruim podem acontecer com qualquer um. Quando você está tendo um dia ruim, você não percebe o quão valioso é simplesmente aparecer. Os dias perdidos machucam mais do que os dias de sucesso ajudam. Não quebre a cadeia de continuidade. Faltar 2 vezes é o início de um mau hábito, ou nunca faça isso. Em um dia ruim, é melhor fazer 10 abdominais em vez dos 50 normais do que não fazê-los. Quebrar um mau hábito e torná-lo insatisfatório como um parceiro responsável pode mudar tudo. É menos provável que um comportamento ocorra quando a dor é imediata. Ser responsabilizado por um parceiro é uma boa maneira de manter sob controle os hábitos desejados. Todos nós queremos ser queridos e respeitados, por isso preferimos apenas evitar o castigo. Por exemplo, devo-lhe $10 cada vez que perco um treino, mais o respeito que perco por não fazer o que disse que faria. É mais provável que o comportamento seja influenciado por consequências concretas e imediatas. O contrato de hábito: você pode criar um contrato de hábito para se responsabilizar, assim como os governos usam as leis para responsabilizar os cidadãos. Você pode criar um contrato de hábito verbalmente ou por escrito, o que deixa claro que você honrará um determinado hábito e que haverá punições caso não o faça. Você pode então usar seus parceiros de responsabilidade para fazer cumprir esse contrato. Ok, uma coisa é ler um livro, mas outra é realmente aplicá-lo à sua vida. Então, vou tentar representar visualmente como tenho usado pessoalmente este livro para construir sistemas em torno dos meus hábitos nos últimos meses. Depois de ler o livro, talvez sua abordagem seja diferente da minha ou melhor, ou talvez haja algumas partes que eu perdi completamente ou que poderiam melhorar, então deixe-me saber nos comentários. O mau hábito que eu queria eliminar era me distrair e consumir demais as redes sociais. Primeiro, completei o scorecard de hábitos. Isso me deu uma boa ideia dos hábitos que eu poderia tentar eliminar, mas, o mais importante, me deu uma ideia dos hábitos diários que eu já praticava e com os quais poderia acumular meus novos hábitos. Em última análise, quando você encontrar os hábitos que deseja desenvolver, você deseja empurrar os bons hábitos desejados para este lado do espectro e os maus hábitos para este lado. Para o hábito de malhar. O primeiro passo foi tornar as dicas mais óbvias, e eu tinha algumas ferramentas do livro que poderia usar. Neste caso usei o que James Clear chama de estratégia de implementação. Vou treinar às 6 horas na sala. Em seguida, tentei o melhor que pude projetar meu ambiente que conduzisse a esse novo hábito. Tirei meu conjunto de halteres do armário e coloquei-os na sala. Também encontrei algumas fotos de físicos saudáveis na internet e coloquei-as em lugares da casa como dicas que me lembrassem do hábito. Em seguida, passei para a fase do desejo.
Para aumentar a dopamina e a motivação, agrupo o treino ouvindo alguns dos meus podcasts favoritos. Eu também implemento a reprogramação do meu cérebro. Digo a mim mesmo repetidamente que não tenho que fazer exercícios, mas que eu consigo construir força e um corpo mais saudável. Essa mudança sutil de mentalidade percorreu um longo caminho. O ideal seria ingressar em uma academia ou encontrar um grupo para treinar, seria ainda melhor para fortalecer esse hábito, mas infelizmente todas as academias onde moro estão fechadas, então estou meio que sozinho por enquanto com essas duas ferramentas. Em seguida, facilitando. Usando a regra dos 2 minutos, para ter certeza de que não acabo como a maioria das pessoas que iniciam um novo hábito, que tentam fazer muito cedo. Quero que meu hábito não pareça um desafio. Minha regra dos 2 minutos era vestir minhas roupas de ginástica e me alongar. Se essa foi a única coisa que consegui, tudo bem, porque eu apareci. Mas você descobrirá rapidamente que, uma vez lá, você estará motivado para realizar o treino. É estranho, mas a motivação parece vir depois que você começa. Minha mentalidade está focada em pequenas mudanças de 1% que resultam em resultados significativos e que meus sistemas me levarão aos resultados, não a metas vagas. Lembrando que meu foco principal nesse momento é apenas garantir que eu apareça e comece a ancorar esse hábito. Quando você estiver aparecendo de forma consistente, aumente a progressão. Para diminuir o atrito, estabeleci a regra de não ter permissão para verificar meu telefone até que o treino fosse concluído. Se eu me distrair com e-mails ou redes sociais, é uma desculpa e uma etapa de atrito entre mim e o treino que está sendo concluído. Por último, isso foi uma virada de jogo para mim, preparando o ambiente. Quando coloco meus sapatos, tapete de yoga e halteres na noite anterior, disparo minha porcentagem de comparecimento e treino. Assim que coloco esses itens na noite anterior, sinto que o ritual começou e o treino já está completo porque não tenho desculpas. Então, com essas 3 fases do loop sistematizadas para que eu apareça. Eu só tinha a última fase do loop para enfrentar. Para ter certeza de que continuo repetindo o hábito. Eu uso essas 2 ferramentas juntas para fechar o ciclo. Eu uso um rastreador de hábitos, riscar o dia do calendário vira recompensa e me obriga a não querer quebrar a corrente. Também tiro uma foto das calorias que queimei e envio a foto para meu parceiro, e isso é satisfatório. Em termos de mentalidade, começo com a identidade e me lembro após cada treino que eu quero me tornar o tipo de pessoa que gosta de se exercitar e não perde os treinos. Não coloco todo o meu foco nos resultados que desejo alcançar 10 kg mais leve em tal e tal data. Também me lembro que preciso ser paciente para obter resultados e que provavelmente ainda estou em algum lugar neste vale de decepção antes de ver os resultados. Então esse é o meu sistema pessoal para treinos matinais. Passei pelo mesmo processo com o hábito de leitura, com algumas pequenas alterações. Usei a pilha de hábitos. Depois de fazer um café eu vou ler por 90 minutos. Fazer um café foi meu gatilho para a leitura. Minha regra de uso único de espaço era ler na varanda do meu apartamento. Uma das melhores partes do meu dia é uma boa xícara de café pela manhã. Então essa era a coisa perfeita para agregar o hábito. Lembrando como a dopamina aumenta em antecipação a uma recompensa e não a recompensa em si. Eu queria que esse pico de dopamina por querer que o café começasse a ser associado à leitura. Minha regra de 2 minutos era ler uma página de The Daily Source, de Ryan Holiday. Super simples, novamente no início tudo o que me preocupava era aparecer e ancorar esse hábito. Então, lentamente, desenvolvi o hábito para cerca de 90 minutos. Para o mau hábito que eu estava tentando eliminar para tornar o hábito invisível, comecei tornando meu telefone o mais chato possível, o que exigia a exclusão de muitos aplicativos. Eu uso a ferramenta de reprogramação para destacar o lado pouco atraente do consumo excessivo das redes sociais. Dizer a mim mesmo coisas como: consumir é a opção fácil e preguiçosa das massas, produzir coisas é difícil, mas gratificante. Quero ser consumidor ou produtor? A rolagem aleatória pelos feeds é para perdedores. Portanto,
Tente pintar seu mau hábito de uma forma que o torne pouco atraente para continuar praticando. Para aumentar o atrito, deixei meu telefone fora de vista enquanto trabalhava em uma gaveta de outro cômodo. Para tornar isso insatisfatório, tenho um parceiro de responsabilidade, faço com que meu parceiro aplique esse hábito. A punição é se ela me vir usando as redes sociais durante o horário de trabalho, devo R$ 10 a ela. Então é assim que tenho usado este livro fantástico, pessoal, com ótimos resultados até agora, e espero que este resumo tenha ajudado vocês a entender melhor os conceitos deste livro. Saia e pegue uma cópia deste livro, se ainda não o fez, você vai adquirir o conhecimento em um nível muito mais profundo, de todas as histórias e exemplos que James Clear aborda algumas técnicas avançadas, não neste resumo que irá ajudá-lo a fortalecer seus hábitos. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.